Irmãos, Salmo 34, versículo 12, certo? Podemos começar? Bem, vamos ler. Então, Salmo 34, versículos 12 a 22, certo? Vou ler. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que detestam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela seja usada, Senhor, para apacentar e abençoar os corações destes irmãos e de todos aqueles que em algum tempo no porvir, Senhor, possam receber essa palavra nas transmissões, Senhor, que são feitas. Abençoa a nossa presença aqui nesta igreja hoje, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Hoje, em virtude aí do feriadão, né? Uma boa parte dos irmãos não pode estar conosco, né? E estou gravando aqui no Zap a mensagem para a irmã Antônia ouvir lá em Salvador, viu? Então, já eu mando aqui para ela, viu? Então, que Deus abençoe nós que estamos aqui. A mensagem de hoje é capítulos abençoados, certo? Vocês vão já entender aqui onde eu quero chegar, né? Um método que eu propus lá em casa, viu? Para o pessoal enfrentar a vida, propor aqui para a igreja, né? Antes de a gente entrar nesse método, eu gostaria de só destacar aqui algumas coisas do próprio Salmo, né? Para a gente não perder a oportunidade. Esse Salmo, irmãos, ele dá para a gente uma receita para uma vida feliz. É bem clara a receita. Ele diz aqui no versículo: quer vida, quer largos dias para ver o bem, né? A palavra de Deus está fazendo essa pergunta para você. Você quer ter uma vida melhor, quer viver bem, né? Quer ter largos dias, né? Ou seja, dias prolongados, né? Guarda a tua língua do mal, guarda os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Aí está a receita. Guardar a língua, ou seja, não murmurar, não criticar, não provocar. São tarefas bem pesadas, só o Espírito Santo para nos ajudar a carregar esse piano, entendeu? Porque não dá para carregar sozinho essa geladeira não, viu? Não sei se alguém aí consegue carregar uma geladeira sozinho, viu? A gente consegue arrastar, né, a geladeira, mas para carregar tem que ser 2 ou 3, né? Então, assim, para carregar esse peso, né, a força e o poder de Deus, né, que é conseguir domar a língua. O livro de Tiago é tão severo nessa área que ele diz que se um homem consegue dominar a língua, ele é perfeito. Quer dizer, o ápice da perfeição é o domínio da língua, que nós somos tentados a criticar, a provocar, murmurar, né? Às vezes num dia tão feliz que se teve, a gente ainda tem coragem de fazer uma murmuração no final do dia, né? Então é guardar a língua do mal, falar mal dos outros, né? Julgar. Então, se você conseguir guardar a língua, já é um princípio de felicidade. Apartar-se do mal e fazer o bem, ou seja, se algo desagrada a Deus, se afaste disso. Aquela oração que eu sempre ensino aqui, a oração das crianças: que o meu coração ame o que o teu coração ama, que o meu coração deteste o que o teu coração detesta. Essa oração, que é a oração do nosso Ministério das Crianças, né?
devia ser ensinada para todas as crianças, né? E todo adulto fazer sempre: Senhor, que o meu coração ame o que o teu coração ama, que o meu coração deteste o que o teu coração detesta. Aparte-se do mal, não é isso? Que o mal às vezes vem disfarçado de bem, o mal tem muito marketing, né? Entendeu? Me lembrei aqui da piada, viu, Rui? Registrar aqui a presença do Rui, né? Nosso querido Rui que está ali, viu? Diz que o cara, viu, Rui, chegou lá na porta do céu, né? Aí chegou lá, aquela paz, né? Ele achou bonito, sabe? Aí disse assim: olha, já que eu fui premiado para vir para cá, eu queria assim só dar uma olhadinha lá na porta do inferno para saber o que é que eu estou perdendo lá, e para ver como é que é a desgraça lá também. Aí disse que os anjos deixaram nele descer, né? Chegou lá no inferno, viu, Gustavo? Um campo verde, o pessoal jogando golfe, sabe? As mulheres bonitas e aí, esportes, né? Um verdadeiro resort, né? Aí disse: rapaz, pelo amor de Deus. Aí chegou lá no céu e disse assim: gente, vocês me desculpem, mas eu sempre gostei muito dessa vida ao ar livre, esportes, eu quero eu quero descer, né? Quando ele desceu, abriram a porta mesmo por onde ele entrou era um lixão, sabe? Um lixão horrível, né? Uma fedentina monstra. Aí disse assim: gente, já sendo carregado, né? Cadê aqueles campos de golfe? Aí ele disse assim: não, aquele é o nosso departamento de marketing, é só a acolhida, viu? Então o mal, ele tem esse departamento de marketing, sabe? Dá uma dourada na pílula, né? Aparta-te do mal, porque dizendo que não é fácil se apartar do mal quando o mal é tão atrativo, né? Não é só o Espírito Santo, viu? Aí, então aí está a receita, né? Guardar a língua, apartar-se do mal. Aí ele diz: procura a paz e segue-a. Ou seja, procurar estar em paz com as pessoas, não estar em contendas de línguas, como diz o livro de Tiago, né? Não andar brigando, rompendo a paz no lar, né? Em tudo, como diz Paulo, procuramos ter paz com todos, o quanto for possível para nós, tenhamos paz, que é para a gente poder manter a vida de oração, certo? Manter a esperança. Então, não entrar em contendas. São as boas receitas aí deste salmo. Mas aí vem, meus queridos, onde eu quero chegar, que ele vai falar da condição do justo. No versículo 17, ele diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu quero dizer mais uma vez aqui o que é o justo para a Bíblia. O justo, porque veja bem, nós temos o justificado, que é o que crê em Cristo, né? Para a salvação da sua alma. O justificado é alguém que sabe que não pode alcançar a amizade com Deus senão pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é uma porta que se abre para a comunhão com Deus. Se não fosse necessário, Deus não teria passado por essa angústia tão grande, certo? Então é necessário. Então, se Deus propõe, é porque é necessário. Não há outro meio, tá certo? Então, de alcançar o coração de Deus, senão por essa confissão, né? E o que é crer em Cristo? Crer em Cristo é seguir a Cristo, certo? Tem aquela história da garota que diz que ama você e casa com outro. Vocês já teve gente que já passou por isso. A pessoa diz que ama alguém, aí na hora de casar, casa com um outro, né? Já talvez alguém aqui, não aqui na nossa igreja, né, mas alguém por aí saiba contar uma história pessoal nessa área. Então, assim, de nada adianta crer se eu não sigo. Isso não é crença. Crença é adesão, está aderido ao Senhor. E assim, o justo nesse caso não é alguém que não peca. Todos nós pecamos. Jesus na ceia, o que é que ele fez com os apóstolos? Lavou os pés. Aí Pedro disse assim, né? Não vais lavar meus pés. Ele disse: se eu não lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro entendeu que aquilo era uma purificação, né? Aí ele disse assim: então me lave todo. Aí ele disse assim: a palavra que eu tenho anunciado já tem vos santificado. Ou seja, pela palavra nós temos já alcançado uma santificação. Mas o dia a dia vai sujando os pés. Então tem sempre, por isso que nós estamos
sempre buscando o perdão de Deus, né, a ceia, né, a confissão dos pecados, o exame de consciência, porque a jornada não é muito fácil, né? Não tem como você limpar uma casa sem se sujar, né? Certo? A casa termina limpa, você termina sujo, né? Então, assim, é a luta da vida. A gente, mesmo lutando, empenhado nessa luta de santificação, não tem como você, não, pela sua condição humana, né, não se sujar em uma outra coisa. Mas aí você vai tomando um banho, né, que é o perdão dos pecados, e se organizando e pedindo forças para não cair no mesmo pecado 2 vezes, né, 3 vezes, e começando a... Né, tinha uma história diz que o padre estava confessando a mulher, né, aí todo dia era o mesmo pecado. A mulher só confessava o mesmo pecado todo dia, onde o padre se irritou, né, e disse assim: minha senhora, me desculpe dizer, a senhora não é pecadora não, a senhora é pecadeira, porque está muito acostumada aí com esse mesmo pecado, né? Então, o justo é alguém que reconhece sua condição de pecador, não concorda com o seu pecado e está trabalhando para eliminar aquilo da vida. Eu disse um dia desse, eu gravei um pequeno vídeo aí, divulgação de um livro de Teresa de Lisieux, me lembrei de uma história que eu contava. Às vezes, mamãe, a gente está lutando contra um pecado que é um bicho de 7 cabeças. Imagine você aí num filme, né? Assim, um monstro de 7 cabeças olhando para você. Aí você vem com a espada, né? Corta uma, corta 2, ficaram quantas? 5, mas ainda tem 5 te olhando. Aí corta mais 1, 4. Um dia, irmãos, você vai cortar a última cabeça e você vai se livrar dessa marmota, certo? Francisco de Assis, que é considerado santo, ele passou 2 anos sofrendo uma tentação que ele parou de sorrir para as pessoas, para vocês terem uma ideia. A tentação era tão forte que notaram que ele estava sorrindo menos. Aí, quando ele venceu a tentação, ele disse para os irmãos: foram 2 anos de combate para poder se livrar daquilo. Essa é a vida do justo, certo? Então, desejo para você e para mim que a gente tenha menos combate, seria ótimo, né? Mas o próprio apóstolo Paulo dizia ter um espinho na carne, e era um homem justo. Então, entenda, tá? Eu só quero chegar nesse ponto. O justo não é alguém perfeito, mas é alguém que entende que a lei de Deus é perfeita e que ele deve chegar naquela perfeição, né? Para a gente se animar, viu, pessoal? Se animar com o que é ser justo, que as promessas agora em diante são só para os justos. Os justos clamam e o Senhor ouve e o livra de todas as suas angústias. Fabulosa promessa: o Senhor te livrará de todas as tuas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ou seja, o que é um coração quebrantado? Um coração arrependido, um coração que reconhece o pecado que há em si e que precisa melhorar, precisa se livrar daquele pecado. Esse é o coração quebrantado. Salva os contritos de espírito, ou seja, os que estão tristes com o seu pecado, certo? Deus salva esse que é entristecido com o seu pecado. Ele está salvando também este. Essa é uma boa notícia? Eu acho uma boa notícia, certo? Que o Senhor considera como justo alguém que é contrito também. Contrito é alguém que está triste pelo próprio pecado. Muito bem, irmãos. Aqui, fabulosa promessa, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O Salmo 34, 20, ele é uma profecia a respeito de Cristo, porque quando Cristo estava na cruz, tinha ao lado dele 2 ladrões. Como era sexta-feira à tarde, os judeus não tinham que encerrar ali aquele suplício, né? Eles quebraram as pernas de um dos ladrões, né? Porque quebrando as pernas a pessoa arriava de uma vez e morria sufocada. Quebraram as pernas de um ladrão, quebraram as 2 pernas do outro ladrão. Quando chegaram, não é ladrão, é malfeitor, viu? A gente fala ladrão, né? Mas na verdade a Bíblia fala malfeitores, né? Quando chegaram em Cristo, viram que ele já tinha
morrido. E aí, para comprovar, foi que o soldado traspassou ele, colocou a lança aqui, perfurou o pulmão e chegou ao coração, e Cristo não sentiu nada, porque realmente ele já tinha morrido. Aí não quebrou os ossos. Aí nos evangelhos diz: e cumpriu-se a palavra que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado, porque chegou bem pertinho dos ossos dele serem quebrados, mas não foram quebrados, né? Certo? Não aconteceu, porque se tivessem quebrado os ossos dele, iam dizer: não, esse aí não é o Messias, não, porque está escrito que os ossos dele não iam ser quebrados. Está aí, quebraram os ossos dele. Então, isso aí é uma palavra de profecia. Então, a malícia matará o ímpio, né? E os que detestam o justo serão punidos. Que é uma promessa contra aqueles que têm perturbado a sua vida. Haverá uma punição, ainda tem essa, viu? Para quem detesta o justo, haverá uma punição. Deus só não lhe abençoa como ele vinga a turma, viu? O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado, que é a promessa da salvação. Os que nele confiam não terão condenação nenhuma. O método dos capítulos que eu quero chegar é o seguinte: eu estava propondo lá em casa, olha, procurem ver, acho que eu falei para a mamãe também, procurem ver a vida como se fosse assim um capítulo, certo? De um livro, que está começando, especialmente quando chega um problema, ou então assim, um desafio muito grande, anote lá num caderninho o dia que começa e como está começando, e anote como Deus vai lhe conduzindo até chegar ao final. Seja uma doença, uma tribulação, eu vou dar alguns exemplos, né? E você vai ver como Deus vai lhe abençoando ali, e você vai ter a alegria de encerrar aquela história e ver como foi que Deus lhe abençoou. Então para você não se desesperar quando começar algo estranho, você diga assim: bom, está começando mais um capítulo em que eu e a mão de Deus, porque está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso é uma promessa, precisa se cumprir. Então, toda dificuldade na sua vida deve ter lá em cima escrito isso: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vou dar um exemplo, né? Na área de saúde, né? A mamãe aqui, recentemente, teve um problema de arritmia, lembra? Aí foi no médico, foi no outro e tal, aí uns queriam operar, outros queriam botar um marca-passo, né? Aí ela disse que não ia viver com um ferro dentro dela, aí rejeitou daqui, rejeitou dali. Durou o quê? 1 ano e meio essa peregrinação? Mais, não foi? Até um dia que ela encontrou um médico, ele disse que o problema dela era respiratório, que ela comprasse um BiPAP, né? Que ajustando a respiração, a arritmia era resolvida. Aí ela comprou, instalou em casa, aí começou a ver os resultados. Então, nesse dia encerrou-se o capítulo. Eu disse assim: olha aí, mamãe, que maravilha, como Deus abençoou, né? De uma forma assim inesperada, né? Como a coisa se deu, né? Entendeu? Você vou ver a compra dessa casa aqui da igreja, foi um capítulo da minha vida, da vida da Lisa. A gente ia comprar uma casa lá embaixo, aí eu lutei muito para comprar essa casa, uma casa umas 3 ruas aí para frente. Fui, voltei, subi, desci, nada dava certo. Um dia eu vim com a Lisa aqui, aí uma senhora disse assim: olha, tem uma casa mais simples lá atrás, até mais barata. A de lá era 130 mil, aqui era 80 mil na época, há 15 anos atrás. Aí quando eu cheguei aqui, vi essa palmeira que tem aqui em frente à igreja, eu fiquei assim: não, aqui não dá certo, essa palmeira um dia vai cair. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mandar arrancar essa palmeira. É porque eu estava com os olhos fixos na outra casa. Aí quando entramos aqui, que eu olhei para o teto era assim, já formato de uma capela. Eu digo assim: olha, Liz, engraçada essa casa, ela tem o teto já no formato de uma capela, ou seja, a igreja já estava pronta já, né? E aí tudo correu bem, até o dia que, 11 de julho de 2007, assinamos a compra aqui da
da casa. Ali naquele dia encerrou-se o capítulo. Eu estava ali, Rui, na agência da Caixa Econômica, ali na Washington Soares. Quando eu assinei lá, que eu vi que realmente tinha comprado a casa da igreja, aí eu desci. Quando eu desci, lá tinha uma escada assim dessas redondas, né? Eu me senti igual aquela menina de 15 anos, quando vai descendo a escada, né? Aí eu comecei, me deu vontade de chorar, mas eu só não chorei porque o gerente da Caixa estava me esperando lá embaixo para falar comigo. Ele disse: se eu falar com o gerente chorando, não pega bem. Aí eu me segurei, viu? Mas desci, rapaz, cada passo era um flash, porque foi uma luta tão grande, mas Deus encerrou o capítulo. Vou dar outro exemplo, vou já citar os versículos aqui. O colégio militar, contei para o pessoal lá em casa, o Gustavo estava lá em casa esses dias. O Gabriel estava de recesso, né? Recesso não, com um atestado para não ir para as aulas, porque ele estava com meu nome, Gabriel, uma investigação de uma leucopenia, assim, parece que foi em virtude de uma dengue que ele teve. Ele ficou com as plaquetas baixas, né? Aí ele está estudando para ele, disse: Gabriel, vou dar um jeito de tu não ir para a aula, vou lá entregar o atestado lá. Aí pegamos um atestado, aí ficou em casa. O pessoal do colégio ficou uma arara, viu, Gustavo? Porque eu consegui, eles estavam obrigando os alunos a voltarem lá, porque o comando lá é bolsonarista, sabe? Eles estavam com raiva. Aí a expressão de raiva deles, sabe qual foi? Quem estiver de atestado não poderá tirar a foto final. A foto que tira em frente ao colégio, que joga a boina, né? Não pode tirar essa foto, né? Eu digo assim: mas poxa vida, o cara vai passar 10 minutos, né, para tirar a foto e não pode. Não pode. Mas aí um comandante, um capitão lá me disse que era realmente ele chamou de uma retaliação. Aí mesmo assim eu arrumei o irmão Gabriel, né, levei a lista, cheguei lá, né, eu fui dar uma de João sem braço por lá, né, e eu tinha orado, né, pedido a Deus para dar certo. Cheguei lá, viu, assim que o capitão me viu, correu atrás de mim: ei, voltem, não pode ficar aqui e tal. Rapaz, aí foi um constrangimento horrível. Aí fui falar lá com um major, levei um chá de cadeira de 2 horas. Aí o Gabriel olhou para mim: papai, essas coisas, papai, abalam a fé da gente, né? Ele achando que a gente tinha orado tanto, né? E estava recebendo um belo do não, sabe? Eu disse assim: Gabriel, parece que sim. Aí ele disse assim: acho que Deus está, uma coisa mais alta, eu acho que Ele não se importa com essas coisas não. Eu não quis assim discutir muito não, porque eu estava perdendo, né? Aí, né, voltamos para casa, né, com o rabo entre as pernas, né? Aí, rapaz, eu disse assim: não, Gabriel, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a tua médica aí para te liberar para a última semana de aulas, pelo menos tu não perde os outros eventos, né? Assim fiz, né? Rapaz, quando foi no meio da semana, né, que eu fui lá deixar o atestado para ele retornar às aulas, né, que eu julguei que eu tinha perdido a batalha, né, resolvi devolver o rapaz para o colégio, né? Aí me ligaram, entreguei lá, disse: recebemos aqui, seu filho está voltando. Aí o cara disse assim: a propósito, o senhor mande ele quinta-feira de novo aqui para as fotos, porque na hora das fotos quinta-feira passada, alguns alunos não posicionaram a máscara no lugar correto. Aí propuseram aqui fazer um Photoshop e tal, mas o comandante achou por bem repetir a foto e repetir o momento. Ou seja, Deus plantou uma confusão na hora dessa foto, que obrigou o colégio a fazer tudo de novo. Nunca aconteceu isso no colégio militar, foi a primeira vez. Aí eu disse por mim: olha, gente, se vocês estiverem precisando de alguma coisa aí, falem comigo, porque eu acho que eu tô com um crédito enorme aí, porque, rapaz, foi uma graça muito grande, entendeu, irmã Rafaela? Que o pessoal lá é chato, viu? Quem conhece lá sabe. Aí foi um dia muito feliz, a gente foi de volta lá, foi quinta-feira agora, uma farda de gala, tirou foto lá, diga assim: olha aí o que Deus faz, né? Então
Então, assim, acho que cada um poderia contar, né, aproveite para escrever esse capítulo, né? Acho que o Rui tem um capítulo para escrever, o Rafael, o Gustavo, né? Como começou, como se desenrolou, como terminou. E uma coisa você vai ver nesse capítulo, sabe o que é? Como Deus lhe abençoa com outras coisas durante essas lutas. Traz para você bênçãos de outras coisas. É que eu estava dizendo para uma dentista amiga minha, mas não vou dizer o nome dela, que senão ela vai brigar comigo lá em casa, né? Ela estava um tempo aí resolvendo um problema de um paciente, um corre para lá, corre para cá. Aí no meio dessa luta, ela achou lá uma moça que faz ortodontia, que era para começar uma parceria lá com ela. E aí eu digo assim: olha aí, é engraçado, né? Você procurando uma coisa encontra outra, né? E é assim, certo? Deus lhe abençoa, no meio de um perrengue, Ele traz coisas que você nem estava esperando encontrar ali, e precisou daquilo para Ele trazer essa bênção. Então Deus sabe tirar do mal o bem. Essa é uma particularidade de Deus que agride o maligno, que Ele intenta o mal contra você, e Deus usa o mal que se intentou contra você para lhe abençoar. Isso é fabuloso, né? Viu? Então, gente, vejam só, o versículo 34, 17 diz, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Então você tem que se apoiar nessa promessa quando começar algo indesejável na sua vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora, Êxodo 19, 5, eu vou lhe dar aqui uns fundamentos, né? Não quero me demorar muito não, mas é como eu digo sempre aqui: quem não estudou a Bíblia essa semana, vem pagar aqui este pecado, né? Abrir a Bíblia com a gente. Êxodo 19, 5 diz assim, ó: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. 19:5. Vejam só, se você estiver com os ouvidos atentos à lei de Deus, né? Ele diz assim: sereis minha propriedade particular. É muito bonita essa promessa. Quer dizer, Deus olha para você e diz: se nós andarmos em aliança, você será uma propriedade minha, propriedade particular. Sabe o que é uma propriedade particular de Deus? Não? É uma coisa... Tesouro pessoal. A Rafaela está dizendo que na Bíblia dela está tesouro pessoal. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, e que mais? Êxodo 23, 22, um pouquinho mais adiante. Aí o negócio aqui vai engrossar, viu? Ele diz assim, ó, Êxodo 23, 22: se diligentemente ouvirdes a sua voz, vejam que a coisa está sempre ligada à fidelidade, certo? E fizerdes tudo o que eu disser, então, ó, estão sentados aí, né? Serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. É uma grande aliança. Poxa, isso aqui, gente, isso aqui é a palavra de Deus, não é um livro recente, não. Deus está dizendo: se nós andarmos em aliança, você será uma propriedade particular, né? Um tesouro pessoal, né? E serei inimigo dos teus inimigos, né? Que foi o que eu vi agora, como eu contei nesse testemunho. Inimigo dos meus inimigos, viu? Muito bem. Deus nunca perdeu uma guerra. Quero só lembrar a todos, Salmo 24, 8, né? Fala desse aspecto de Deus, né? Salmo 24, 8. Diz assim, ó: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, certo? Nosso Deus
é o Deus poderoso na guerra, certo? Ele é surpreendente a mão de Deus. Olha, quando o Golias afrontava Israel, ninguém queria enfrentá-lo, e era cheio de homens valentes Israel. E é incrível, Deus usou um jovem, né, que era mais bonito do que forte. Ele não era forte, ele era um cara, né, um cara assim, de boa aparência. E ele botaram as armaduras nele lá do rei, para ele enfrentar o Golias. Ele não quis nada, tudo era pesado para ele. Ele foi buscar o quê? Umas pedras num ribeiro, num riozinho lá, e enfrentou um monstro enorme com as próprias mãos, assim, uma pedrada no lugar certo. Então Deus, por mais que você às vezes esteja sem fé, mas Deus dará uma pedrada no lugar certo. Deus tem uma pontaria perfeita, então Ele não precisa nem de muitas armas não, porque eu lhe digo o seguinte: adianta muitas armas sem pontaria? Ou é melhor ter uma boa pontaria? Para quem tem boa pontaria, basta um tiro, né? É isso? Agora eu me lembrei, viu, o humor pastoral aqui, viu, Rui? O Rui tinha um livrinho, Rui, dos chicanistas que a gente tinha lá em casa, os chicanistas, não sei se tu lembra. Agora fazendo que nem a polêmica de ontem: está comigo ou está contigo? Estava uma polêmica ontem, viu, Gustavo? Que disse que o Rui, ele é o arquivo central, né? Tudo da família ele vai puxando para ele, né? Aí o puxa-saco ali fez uma crítica a mim, né? O Rafael ali. Eu disse que o Rui era o iCloud, né? Que tudo é o arquivo geral, né? O iCloud, né? Rui Cloud, né? Aí me chamaram de buraco negro, que disse que também eu tenho essa mania. Eu tenho pouca coisa lá em casa, viu, Rafael? Muita coisa não. Mas tinha um livro lá dos canis, viu, Davi? Diz que o cara estava no meio, a história de Trancoso, né? O cara estava no meio da floresta, né? Aí olhou no revólver, só tinha uma bala. Aí vinha 2 onças contra ele. Aí o que é que eu faço, né? 2 onças, uma bala. Aí ele disse que teve uma ideia fabulosa. Pegou a faca, fincou numa árvore, né? Aí atirou na faca. Aí a bala se dividiu. Pegou uma em cada onça. Aí acredite quem quiser, né? O cara tinha uma pontaria muito boa. Então ele mirou na faca, a faca cortou a bala. Você viu, né? Assim, irmãos, tirando aí a brincadeira, né? Mas Deus tem uma pontaria maravilhosa. Então, às vezes, como é que Deus vai fazer? Não se preocupe. Deus tem pontaria. Deus tem a arma e a pontaria, né? Poderoso na guerra, né? Então, agora, é importante, já concluindo, né? Já quero ir chegando ao final, que existem 2 finais possíveis, né? E o Eclesiastes é sobre essa questão da fidelidade a Deus. Eclesiastes diz que essa história desse capítulo pode terminar de 2 modos. Eclesiastes 8:12 diz assim, ó: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porque muita gente diz assim: poxa, o pecador está aí à vontade, fazendo mal, como ele diz aqui, 100 vezes, se deliciando no mal. Aí Eclesiastes diz: eu sei de uma coisa, que bem sucede aos que temem a Deus, dos que temem diante dele. Ou seja, o temor a Deus traz um final feliz para o capítulo, né? Porém o ímpio não irá bem, não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então ele separa aqui 2 finais: o final para os que temem a Deus e o final para os que não temem a Deus. A nossa história no meio parece um desastre às vezes, mas o final é bom.
E o ímpio, no meio a história é maravilhosa e o final é ruim. O que é melhor? Um meio bom e um final péssimo, ou um meio atribulado e um final maravilhoso? É isso? Alguém já assistiu um filme aí que o final é ruim? Por exemplo, agora recente, o filme de James Bond. Mataram o James Bond. Entendeu? Aí saímos do cinema, triste, não foi? Disse, poxa, o cara morreu. Como é que mata o artista, né? Filme onde o artista morre, ninguém gosta, eu não gosto. Certo? Mataram o Homem de Ferro já. O pessoal também faz tudo o que quer, né? É isso? Mataram o Homem de Ferro. Nem ia dizer umas coisas aqui, mas não ia dizer não, né? Então, irmãos, o livro de Eclesiastes diz que o ímpio não irá bem, mas os que temem a Deus, ele diz, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, temos que nos apoiar nessa certeza e dizer com Eclesiastes isso também, eu sei com certeza que tudo irá bem para os que temem a Deus. Então, qual é a fórmula da vida, irmãos? Temer a Deus, buscar a Deus, agradar a Deus, não andar em dispersão, participar da família de Deus, que é a igreja, não se afastar da igreja, certo? Tem gente que se afasta, brinca disso, se afasta da igreja, se afasta da comunhão. Gente, já aprendi isso uns anos atrás, a brasa, quando se afasta da fogueira, ela, o que acontece? Ela esfria, tá certo? Ela esfria. Por que é que aqueles animais lá na África andam em bando? Porque é mais difícil atacar, né? Aqui acolá passa uns filmezinhos sobre isso, né? Eu vejo na internet. Fica lá o leão, né? As hienas, né? Vendo se alguém se afasta. Mas eles andam em bloco. É mais complicado eles enfrentarem o bloco, né? Então, nós temos que estar na família de Deus e não virarmos aí presa, né? Tá certo? Esses são os dois finais possíveis. Agora, um aviso, né? Eu estou pertinho de terminar, mas assim, um aviso que está em Crônicas, eu achei, nessa pesquisa que eu estava fazendo, achei isso aqui muito interessante. Eu não vou contar aqui a história do rei Amazias, não, mas a 2 Crônicas 25:8 tem um grande conselho sobre não entrar em coisas inadequadas, né? Porque às vezes a gente se mete, tem problemas que vêm e tem problemas que a gente cria, concorda? Não? Então, que os problemas venham é inevitável, certo? Mas você criar um problema, que muitas vezes pela falta de temor a Deus, você traz para a sua vida o mal, entendeu? Então aí nós temos que evitar isso. Uma coisa é lutar com um problema que chegou, sem eu ter chamado, e outra coisa é lutar com um problema que eu poderia ter evitado. Então Deus nos ajude a não trazer cobra para dentro de casa, colocar dentro da sua vida um bicho peçonhento, certo? Então se guardar disso, né? É como eu estava dizendo para o jovem lá de casa, quando Deus proíbe uma coisa, Deus é chato, né? Vive proibindo a gente. Mas gente, tivesse uma lei que fosse assim, proibido criar uma cascavel dentro de casa, você teria coragem de dizer que o Estado é restritivo? Poxa, ninguém pode criar uma cobra venenosa dentro de casa, né? O Estado proibisse, né? Então a lei de Deus é muitas vezes assim, né? Quando Deus proibiu o pessoal de comer carne de porco, é porque a carne de porco tinha muitos malefícios, né? Quando Deus proibiu o adultério, é porque o adultério ele traz muitos males para o homem, né? A cobiça traz muitos males, né? Desonrar o pai, desonrar a mãe, se afastar do temor de Deus, né? Entendeu? Roubar. Então não é que seja uma proibição, é que Deus quer evitar que você traga um veneno para a sua vida. Então estejam atentos, viu, ao que Deus proíbe, né? Deus proíbe para salvar, para evitar que você abra aí um capítulo nefasto, né, na sua vida. Que foi aqui a palavra ao rei Amazias. Ele diz assim, versículo 25:8,
segundo Crônicas 25:8, que o profeta está querendo que o rei não vá para uma guerra. Aí ele diz assim: mas se você for, ou seja, teimando contra Deus, ele diz, se esforce muito, viu? Porque ele diz, Deus te fará cair diante do inimigo, porque você está indo contra Deus. Você está indo contra Deus, ele diz, Deus te fará cair diante do inimigo. Aí ele diz, porque for, aí ele, aqui que eu quero chamar a atenção, esse descortinamento que a Bíblia faz sobre a personalidade de Deus. Ele diz assim: força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Duas forças de Deus, tanto para ajudar, quanto para ajudar, como para fazer o homem cair, certo? Se ele estivesse se opondo a Deus. Então Deus, o mesmo Deus que te levanta é o Deus que pode favorecer a sua própria queda se você é contrário a ele, né? E aí este rei, lá no 25:9, ele questiona, né, como é que vai fazer isso, porque já tinha pago as tropas, né, já tinha gasto um dinheiro, estava sem entender como é que ia seguir o que o profeta estava dizendo. E quando ele vê que para obedecer a Deus tem que abrir mão de algo, veja bem, para obedecer a Deus ele ia ter que abrir mão de um dinheiro que ele já tinha até gasto já na guerra. Aí sabe o que é que o profeta diz ele lá? Mais tem o Senhor para te dar do que isso que você gastou. Então, quando você estiver numa encruzilhada, se vai seguir a Deus ou perder uma grande oportunidade, né? E que Deus não concorda com aquilo, guarde a palavra que ele diz: mas tem o Senhor para te dar do que isso que você está perdendo. Às vezes você acha que está perdendo uma grande coisa, e a palavra diz, né? O Senhor tem mais para te dar. E aqui, irmãos, a respeito desse capítulo, Deuteronômio 28:6, do capítulo da vida, esse capítulo que você vai abrir, Deuteronômio 28:6. Um dia desse, uma pessoa que eu conheço estava entrando num problema e eu orei por ela, e me veio essa palavra aqui na mente: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ou seja, serei bendito ao entrar nesse capítulo, serei bendito ao sair desse capítulo. Entendeu, irmão Gustavo? Então, quando aparecer algo na sua vida que é um enfrentamento, seja doença, perturbação de qualquer ordem, tribulação que for, você já anota lá em cima, né? Abre uma folhinha num livrinho, né? Eu até separei um caderno lá em casa, viu? Aí você abre a folhinha lá e diz: muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas. É isso. Antigamente as pessoas tinham o costume de anotar as coisas, né? Hoje com a internet o pessoal não está anotando quase nada, né? O Rui recentemente encontrou um caderno de uma bisavó nossa, que tem lá, Rafael, o caderno. Olha, Rafael, ó, o caderno da mãe jovem. Tá aí, tá comigo? Tá com o Rui. Um caderno de salmos. É público, né? Um caderno de salmos, não é não, Rui? Não é bonito, não? Um caderno de salmos, né? Que ela te deu, né? Também. Um caderno de salmos. É tão bonito, né? Quiser alguém encontrar da sua vida um caderninho dizendo assim: capítulo da vitória sobre isso, capítulo do problema tal. Aí como começou, como terminou, com essa promessa: bendito serás ao entrares. Ou seja, se Deus está te permitindo entrar nisso, Ele vai te abençoar nisso. Quando você sair, você será bendito, porque Deus te fará ganhar muito também nisso. Então, irmã Rafaela, quando você chegar em casa e olhar para os seus problemas, não veja mais problemas, veja o quê? Um capítulo da sua vida, um começo, meio e fim. Bendita eu fui quando eu entrei, bendita eu serei quando eu sair disso.
né? E o Senhor te dará livramento. Para encerrar, irmãos, abram aí a oração final, que é o Salmo 71, 20, e a gente vai encerrar, viu? Certo? Salmo 71, 20. Salmo 71, 20. Salmo 71, 20. Me lembrei do Orlando agora, viu? Do Orlando, né? Dona Lurdinha, né? Mãe do Orlando. Ela tinha os salmos preferidos dela. Aí o Orlando foi olhar os salmos preferidos dela. Era só salmo que falava da destruição dos inimigos. Ela só gostava desses, né? O Davi, um dia desse, eu li um para ele, que o Davi achou ótimo, viu? Não sei se o Davi ia ter os inimigos dele aí, viu? Ele disse assim, Davi tem um salmo que diz assim, que tem os opositores lá de Israel, ele disse assim: felizes aqueles que jogarem os filhos de vocês contra as pedras, né? O pessoal com raiva dos inimigos, né? Então, esse é o salmo que ela gostava, viu, o Davi? Então, irmãos, 71, 20, ele diz assim: olha, aqui fala sobre as lutas da vida. Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Então Deus tem permitido que você veja males e angústias, mas Ele dará ainda vida, te tirará disso, desse abismo, né? Aí ele diz 21, aumentarás a minha grandeza, de novo me consolarás. Me lembrei de quem? José do Egito, vendido como escravo, jogado em um poço, não é isso? Vendido para a casa de Potifar. Quando estava tudo bem, a mulher de Potifar se apaixonou por ele e levantou uma calúnia contra ele. Ele foi para um calabouço. No calabouço ele encontrou 2 oficiais do rei, e os caras tiveram um sonho. Sonharam, ele interpretou os sonhos. Aí o sonho aconteceu como ele tinha interpretado. Quando o rei teve o sonho das vacas gordas, vacas magras, eles lembraram: tem um homem que está preso, que sabe interpretar sonhos. Mandaram chamar, certo? Então, ou seja, ele saiu, José, ele saiu do calabouço, né, para uma audiência lá com o faraó. Quando o faraó contou o sonho das vacas gordas magras, disse assim: essas 7 vacas gordas são 7 anos de fartura que vão ter no Egito. As 7 vacas magras são 7 anos de seca. Então o Senhor tem que aproveitar os 7 anos de plantação, de abundância, para estocar. O senhor arranja um bom administrador, viu? Para estocar o quanto o senhor puder, porque quando vier a penúria, o senhor terá alimento para vender, e o senhor vai ser o dono do mundo, vai ser o dono de todas essas terras, porque as pessoas vão vender as terras por comida. Agora o senhor faça o favor de arranjar um bom administrador que consiga lhe ajudar. Aí ele disse: esse administrador és tu. Entendeu? Quando os irmãos dele foram comprar comida, ele já era a segunda pessoa mais importante do Egito, entendeu? E ele teve a alegria de ver os irmãos lá. Aí tudo foi restaurado. É um capítulo maravilhoso, não é não? De uma vida fantástico. Então, aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. É a vida de José do Egito, certo? E tem os louvores aí para você ler quando você passar a chegar ao fim das dificuldades. Te louvarei com saltério, cantar-te-ei com harpa, meus lábios te exultarão, a alma que tu libertaste, Senhor, certo? Confundidos e envergonhados estão aqueles que procuram o meu mal. Então, irmãos, essa é a promessa de Deus. Então, eu quis passar aqui rapidamente esse método para os irmãos. Eu vou seguir esse método de observar melhor o desenrolar dos fatos e como Deus ajuda. Eu já tenho dito aqui para vocês, vou dizer de novo: Deus não está na torcida. Deus não é um técnico de futebol, não é um técnico de vôlei. Deus está no jogo.
certo? Lembra o que eu falei aqui? Uma dupla de vôlei é você e Deus, certo? Tem hora que eles levantam e eu corto, tem hora que, né? Tem hora que eu levanto e ele corta. Ele não é meu técnico, ele é um parceiro, ou seja, alguém que está comigo no jogo, tá certo? Alguém que está lá na peleja comigo. Não, Deus não pode ser visto, a palavra de Deus não permite isso. Deus não é um observador. Deus não é um observador, certo? Muito bem, irmãos. Vocês sabem, né, que o agente secreto não é visto, mas o efeito da presença dele é visto, tá certo? Quando a coisa explode, aí o pessoal, o agente secreto esteve aqui, explodiu, né? Tudo. Então, é quando Deus faz a obra dele. Amém, irmãos? Muito bom. Assim, muito bom saber que temos assim um suporte da palavra para fazer aí o nosso caderninho. Tá joia? Depois, quem quiser aqui fotografar aqui para lembrar as passagens, né? A Liz pode hoje fotografar e botar aí no zap, né, Liz? Sim. Para os irmãos. Oremos. Obrigado, Senhor, porque estivemos nessa palavra. Obrigado, Senhor, pelas vitórias concedidas, ó Deus, sobre a doença, sobre a tribulação, sobre a dúvida da vida, sobre as dúvidas desta vida, sobre os momentos difíceis. Dá-nos gratidão, Senhor, por todas as coisas. Possamos tomar nota, Senhor, dessas coisas para te agradecer com mais clareza, Senhor, o passo a passo da tua ajuda, Senhor, nas nossas lutas. E que nunca nos falte, Senhor, a justiça, o coração contrito e a fé, Senhor, para vencer todos os males dessa vida, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.